Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom domingo a todos. Muito bom estarmos aqui mais um domingo para estar adorando o Senhor. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé, vamos orar, vamos usar o canal que o Senhor deixou para se comunicar com Ele, que é a oração. Que todo cristão tenha esse hábito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia na tua casa, por toda a nossa família, pela paz do Senhor que excede todo entendimento, que em meio às lutas, ainda assim o Senhor tem conservado-nos em paz. Nós te agradecemos, Pai, por toda a família que é representada, por aqueles que nos ouvem através das redes sociais. Nós agradecemos, Senhor Deus, pela graça, pela misericórdia, por nos fazer morar do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco nesta noite de domingo, Senhor Deus, que o Senhor venha nos abrir o entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento e compreensão acerca da Tua palavra, Senhor Deus. Desde o louvor, as pregações, as ministrações, que o Senhor venha colocar nosso coração totalmente convertido a Ti, Senhor Deus, obediente às Tuas palavras. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode assentar, o louvor está com a oportunidade. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador.
purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus, irmãos. Esse louvor, ele corrobora muito para o tema dessa noite, né? Sou pequeno e tão frágil. E o tema que o pastor vai trazer logo mais é orar em todas as circunstâncias. E esse é o papel do cristão, ter uma comunicação contínua com Deus. A partir do momento que nós nos tornamos uma nova pessoa, nova criatura, nós nascemos em espírito, nós temos que buscar a ter esse relacionamento mais estreito, mais afinado com o Pai. Afinal, irmãos, nós sabemos que Deus é espírito e Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, o meio pelo qual o cristão ele pode buscar a Deus é através da oração. Amém? E eu trouxe aqui uma... Eu trouxe aqui uma pequena reflexão para dar início à mensagem que o pastor vai trazer logo mais. E os irmãos que quiserem nos acompanhar, está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7. Está lá no finalzinho da Bíblia, irmão, depois de Tiago, João, amém? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando-lhe a honra à mulher, como ao vaso mais frágil, como sendo co-herdeiros da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Aqui o contexto é que Pedro está falando à igreja do Senhor, aos maridos em especial, que considere as vossas esposas não inferior a eles, embora elas sejam fisicamente mais frágeis, geralmente mais frágeis, né? Elas não são inferiores em nada. Elas são igualmente, elas são iguais
aos homens para com Deus, porque Deus não faz distinção das pessoas. A questão é que o homem tem um papel na sociedade, na família, e a mulher também, mas não se difere em nada no outro. Mas o tema da noite, ela vai falar sobre oração, como a mulher é parte do homem, foi tirada da costela do homem, é seu igual. A Bíblia vai trazer que ela é uma só carne com o homem. E importa dizer que quando o homem ou a mulher, eles não estão em comum acordo no seu relacionamento, observe que as suas orações, elas são impedidas de chegar até o Senhor. Olha a importância de você nutrir bem seu corpo, cuidar bem do seu corpo. E o homem e a mulher, sendo uma só carne, quando os dois não estão em acordo, seja em qual assunto for, você não pode chegar até a Deus, porque as suas orações não vão alcançar o alvo. É por isso que o Senhor, Ele está o tempo todo nos instruindo a cuidar um do outro. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E quem é tão próximo do homem quanto a mulher? Será que existe um que seja tão próximo da mulher quanto ao seu marido? Observe que Deus não fez duas criaturas. Deus fez o homem e do seu lado tirou a varoa. Então, carne da minha carne, osso do meu osso. Observe que o Senhor, Ele diz que quando o homem, ele cresce, ele deixa pai e mãe e se une a uma mulher. Deixa no sentido de fazer sua casa, sua morada, montar a sua família. Não diz, não no sentido de abandonar pai e mãe, mas ele e a mulher, ele constitui uma nova família, e ali, a partir dali, ele constrói uma nova casa, uma nova história, e com a outra parte que lhe é dada pelo Senhor, que é a mulher, e do contrário é recíproco, eles começam a adorar ao Senhor e formam uma casa que é o corpo de Deus. Ali numa separação, a mensagem que o pastor vai trazer vai falar sobre orar em todas as circunstâncias. Irmãos, uma vez que nós fomos convertidos ao Evangelho de Jesus, eu quero crer que todo cristão, ele passa a fazer isso continuamente, cotidianamente. Isso está no seu íntimo, no seu nascer de novo, porque ele começa a cogitar das coisas lá do alto. É comum, é normal, é o normal do cristão verdadeiro estar em contínua oração com o Senhor. Tanto que o Senhor Jesus, ele, através do apóstolo Paulo, ele está sempre nos instruindo, nos orientando, nos exortando a estar orando. Paulo diz que sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E o que Cristo mais fazia, irmãos? Não era milagres. O que ele mais fazia não era somente ensinar, é orar. Ele constantemente, ele diariamente, diuturnamente, ele se retirava para orar. E muitas das vezes ele provocava os seus discípulos a fazer tal coisa, a orarem, a buscar intimidade, a buscar compreensão acerca da nova vida. E o que nós ganhamos fazendo oração? Qual é o ganho da oração? Quando nós oramos, o Senhor, Ele nos ajuda a tomar as melhores decisões na vida. Todas as vezes que você for tomar uma decisão na vida, você apresenta aquilo para Deus, para que o Senhor instrua qual a melhor decisão a ser tomada. E nós temos que ter o hábito de não somente quando for tomar uma decisão, mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Nós temos que apresentar o pequeno problema, o grande problema, pequenas e grandes decisões ao Senhor, para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos escandalizar o nome do Senhor, para que nós não venhamos escandalizar o Evangelho que levamos através das nossas vidas. Então, o poder da oração ele é muito grande. Aqui, lá em Mateus 24:41, o Senhor diz para alguns discípulos que devem vigiar e orar para que não entreis em tentação.
O Senhor Jesus lá no Getsemane, ele se retirou por um pouco para orar. Todos conhecem a passagem. E orientou o seu discípulo: vigiai, orai, enquanto eu vou ali. E quando Jesus voltava, nós sabemos que eles estavam dormindo. Isso nos remete a pensar, irmão, que a oração, quando você entra no mundo espiritual, não é fácil. Não é fácil, por quê, irmão? Porque nós estamos num corpo físico pecaminoso, que ele quer descansar, que ele quer fazer a sua vontade. Mas, se nós fizermos da oração um hábito diário, nós vamos condicionar nosso corpo àquilo. Porque nós temos que entender que quem manda em nosso corpo físico é o Espírito. Esse corpo físico, irmãos, ele é simplesmente uma morada. Não é quem realmente somos. É onde estamos por um tempo. Mas vai chegar aquele dia em que o Senhor, ele vai restaurar este corpo cheio de pecado. Nós vamos ser como Ele. Nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Aí sim, a morte, o pecado não vai ter mais poder sobre nós, por completo. Não que o pecado tenha poder sobre nós hoje, porque o Jesus já pagou por todos os pecados. Mas nós ainda estamos num corpo físico, tendencioso a pecar. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela tem que se esforçar para que o seu corpo se condicione ao novo estilo de vida pelo qual ele foi chamado, que é viver em contínua oração. Para que o Senhor venha estar nos orientando nas decisões corretas a serem tomadas. Observe, irmãos, que a Bíblia o tempo todo nos orienta. Todas as vezes que um homem do Senhor, que um profeta, ele tinha algo a fazer, uma decisão a tomar, ou falar com o povo, ele se retirava para orar. Não para que saiam fogos do céu, não para que saiam labaredas de sua mão, não para andar sobre as águas, mas para que o Senhor o oriente, como falar, com quem falar, para que as palavras elas sejam bem quistas no ouvido do ouvinte e a fala ela sai da maneira que agrada ao Senhor. Então é hábito de todo cristão orar antes e depois de entrar no mundo espiritual. Eu não vou entrar mais nessa questão, porque o pastor vai trazer com mais intimidade, mais propriedade. Eu só queria finalizar trazendo aqui a mensagem lá em 1 Timóteo 2:1, que diz assim, que o Paulo, ele recomenda à igreja, ele recomenda ao seu jovem filho na fé, Timóteo, que ele busque a Deus em oração e súplica, que ele interceda pela igreja do Senhor, porque é necessário, para que a igreja, para que os membros do corpo, eles venham tomar decisões acertadas, venham viver de modo pacífico, de modo a agradar a Deus, porque não é pelo fato de ser a igreja do Senhor que está preparada para subir. A igreja do Senhor é feita de pessoas que todos os dias, em todos os momentos, tomam decisões. E o intuito de Paulo é que essas pessoas vivam para a glória de Deus. Tomem decisões para a glória de Deus. Na pregação passada nós falamos, se o meu olho estiver no reino, estiver na ressurreição, o meu modo de vida é diferente. E é exatamente isso, irmãos. Orar pelo inimigo, por quê? Porque Paulo vai dizer aqui ao Timóteo, que ele também era inimigo de Deus. Ele também perseguia a igreja. Ele era terrível, mas pela multigraça de Deus, lhe foi dada uma oportunidade. Pela misericórdia de Deus, lhe foi dada uma oportunidade. Então, ele não perdeu a oportunidade, ele apanhou, ele entendeu. Então, a igreja do Senhor hoje também tem que entender. Nós temos que orar pelos que nos perseguem por isso, porque ontem nós também perseguimos alguém que falava de Cristo para nós. Às vezes a gente via um cristão, um crente, uma irmã, um irmão, um pastor falando, a gente muitas vezes a gente desdenha, a gente pensa coisas que não agradavam a Deus, e hoje nós somos cristãos. Hoje nós defendemos
não que ela precise ser defendida a palavra, mas nós defendemos a fé que nós professamos. Então, irmãos, vamos orar por aquelas pessoas que ainda não foi aberto o entendimento, que por falta de maturidade, de conhecimento da verdade da palavra de Deus, muitas das vezes nos perseguem, nos caluniam, falam mal, mas é porque elas não ainda foi aberto o entendimento. E aqueles que não terão o seu entendimento aberto, que o Senhor venha ter misericórdia. Porque, irmãos, eu falo isso como servo do Senhor. Eu não sei quem aqui vai chegar naquele grande dia e sentar ao lado do Pai. Eu não sei se eu vou estar lá. Nós temos que ter essa certeza, irmão. Não posso falar isso. Nós temos que ter a certeza de que nós somos salvos, somos filhos de Deus e somos o sal da terra. Para isso estamos aqui, para ser transformados, para ter o nosso caráter moldado como o caráter de Cristo. Ele não revidou. Certa vez eu ouvi a pregação do Augusto Nicodemos, que ele diz uma coisa que é verdade, irmãos. Jesus, por que Jesus deu outra face quando ele levou um tapa? É para botar fim ao assunto. Se você revidar um mal que te fazem, isso pode perpetuar por anos. Isso pode te corromper por dentro. Pode ter um desgaste emocional, físico e até financeiro. Então o Senhor Jesus, muitas das vezes, Ele nos ensina uma coisa tão simples que nós não compreendemos. Ele deu a outra face, Ele fala assim, se você está certo numa discussão ou numa situação, e a outra pessoa não tem esse entendimento, ok, aceita. Paulo vai dizer que ainda que isso me cause dano, eu não devo me desgastar com isso, eu não devo disputar com isso. A Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Se você tem mais entendimento, se você tem mais discernimento, a Bíblia vai te cobrar mais. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade, com certeza o pastor vai se adentrar mais no assunto. Eu convido a equipe de louvor que está com a oportunidade. Em seguida, se o irmão Franco puder. Eu agradeço. Boa noite, irmãos, graça e paz.
graça e a oportunidade. Graças a paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o teu santo nome, nós te adoramos. Nós, primeiramente, ó Deus, queremos te agradecer pela dádiva de termos acesso à tua palavra. A tua palavra, Deus, ela nos instrui, ela nos ensina os teus decretos, nos ensina, ó Deus, o modo de vida em que devemos pautar as nossas condutas, as nossas atitudes. E por isso, Deus, nós oramos a Ti neste momento em que a palavra será ministrada pelo Teu servo, pastor Marconel. Nós te pedimos, ó Deus, a sabedoria que vem do alto, que possa, Senhor Deus, nos iluminar nesse momento, para entendermos a Tua palavra e principalmente, ó Deus, colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa grandemente a vida do pastor Marconel, desperta cada vez mais nele o desejo, a vontade de buscar na Tua palavra, de buscar, ó Deus, os Teus ensinamentos e que ele possa transmitir, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, para a edificação da igreja. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que venha, porventura, a nos atrapalhar a nossa concentração e o entendimento, pois nós precisamos, ó Deus, estar cada vez mais perto de Ti, aliançado contigo, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para estudarmos a palavra, mais uma vez estarmos aprendendo, nos edificando cada vez mais, de acordo com a santa palavra de Deus. E hoje nós estaremos dando continuidade às pregações no livro do Efésios, No livro de Efésios, aqui a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu em prisão. E hoje nós vamos dar continuidade. O pastor Júnior já deu o tema, orar em todas as circunstâncias. E a gente vai aprender um pouquinho mais com o apóstolo Paulo, que é sem dúvida, aquele que mais fala ou mais falou sobre a oração no Novo Testamento. Então, gostaria que os irmãos abrissem conosco, livro de Efésios, capítulo 3. Nós leremos hoje do verso 14 ao verso 21. Efésios, capítulo 3, dos versos 14 até o verso 21. E só para a gente contextualizar, enquanto os irmãos abrem aí, nós estamos falando aqui de uma carta escrita a uma igreja edificada, uma igreja doutrinada pelo próprio apóstolo Paulo, uma igreja madura na fé, onde ele já vem expondo algumas doutrinas importantíssimas para o cristianismo da época. Nós vimos no capítulo 1, ensinamentos sobre eleição, sobre predestinação, sobre o aceite de Deus em Cristo Jesus, nos aceitando como filhos adotivos. Nós falamos sobre o selo, que é o Espírito Santo, no finalzinho do capítulo 1. Nós vimos no capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e que por nós mesmos a gente não consegue ir a Deus, porque o morto ele não tem vida em si mesmo, enquanto o próprio Espírito Santo não é soprado em nosso coração, e assim há a regeneração, assim há a fé salvífica, e através disso nós vamos a Deus. Então nós vimos isso no capítulo 2. Nós vimos também que nós somos salvos pela graça, que é a chave do capítulo 2, no verso 8. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus, e que nós não somos salvos por obras nenhuma, para que nós não trouxermos, ou para que a gente não se vanglorie com essas obras, achando que a gente pode ser salvo através dos méritos. E a gente viu que Deus prepara obras para todo filho, para todo aquele que crê, para todo aquele que vem a ser regenerado, para que a gente possa andar nessas obras. A gente viu que essas obras são preparadas de antemão, são preparadas para a salvação. A gente faz obras para mostrar que somos salvos. Nós vimos isso. E aí nós entramos no capítulo 3 falando sobre a igreja. Falamos ali sobre a igreja, o
o apóstolo Paulo, no finalzinho do capítulo 2, ele vai falar sobre esse muro que separava o judeu e o gentio. Ele vai dizer que não existe mais isso, porque ele está escrevendo para pessoas ali de forma predominante naquela igreja, pessoas que eram pagãs, estrangeiros de outra cultura que veio a se converter ao cristianismo. Havia judaizantes, judeus ali dentro, havia. Só que a maioria era um povo que veio de fora, um estrangeiro. E ele deixa claro isso dizendo que não existe mais inimizade entre um povo e outro. Não existe mais separação entre um povo, entre o judeu, entre o gentio, ou entre o gentio, estrangeiro, judeu, porque todos nós somos um em igreja e uma igreja invisível. Então não importa se você está aqui, se você está na Macedônia, se você está em Éfeso, se você está em Jerusalém. O apóstolo Paulo, dentro do contexto, está dizendo isso, não importa. Se você crê em Jesus Cristo, você é salvo pela graça. E através disso você faz parte da igreja invisível de Deus. E ele escreve essa carta, como nós já dissemos no início da pregação da carta, ele escreve em prisão. Ele é um homem preso e a igreja fica preocupada que o fundador da sua igreja, aquele que edificou aquela igreja, estava preso. E ele escreve essa carta para tranquilizar aquela igreja e mostrar que o ambiente onde ele estava, o que estava acontecendo com ele, nada mais era que o próprio plano de Deus para salvar pessoas dentro da prisão. Então o apóstolo Paulo, ele sabia em quem ele cria, ele sabia o propósito de vida que ele tinha, ele sabia a cosmovisão que ele vivia, e ele sabia no Deus que ele estava crendo. E a gente trouxe alguns ensinamentos a respeito disso. E hoje nós vamos falar sobre uma oração. Do verso 14 ao 21, o apóstolo Paulo faz uma oração, é a segunda oração que ele faz. E essa oração é uma oração que vai nos ensinar muitas coisas, porque tem alguns princípios nelas que a gente precisa aprender quando for orar. E ele vai começar no verso 14, dizendo exatamente assim: por causa disso o quê? De tudo que ele falou anteriormente. A gente tem que lembrar que a carta ela não foi dividida em capítulos. A Bíblia se dividiu em capítulos para ficar mais fácil de entender. Só que a carta aos Efésios, assim como todos os textos escritos na Bíblia, é uma carta direta, é uma carta sequencial. Então, por causa disso, está ligado a tudo que ele já falou anteriormente. Eleição, predestinação, aceite de Cristo, selo do Espírito, salvação por obra, que não existe mais inimizade ou acepção de pessoas para Deus. Deus salva tanto o gentil como o judeu através da fé em Jesus Cristo. Então, por causa disso, ele vai dizer: vos peço, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa assim. Ele vai dar sequência à oração. Mas aqui nós já precisamos aprender algo importante. Na primeira frase dessa carta, ele destaca a importância da iluminação de Deus à sua mente, do próprio Jesus Cristo à sua mente nessa oração que ele vai fazer, e ele mostra reverência. A gente precisa entender o contexto que ele estava preso. A gente precisa entender a circunstância que ele escreve essa carta. A gente precisa entender que ele não era onisciente, ele era um homem. Ele não sabia se ele ia sair vivo daquela prisão, se ele ia morrer ali. Ele não sabia se ele seria crucificado, se ele seria degolado, se ele seria morto, queimado. Ele era um homem como nós, passando por dificuldades e problemas, porém, ele tinha uma fé inabalável. Ele tinha uma segurança de que Cristo, de que Deus, de que o Espírito estava com ele. E quando ele diz, me ponho de joelhos, o primeiro princípio que nos traz aqui é a reverência. Apesar da Bíblia não trazer como orar, na prática, se é de joelhos, se é deitado, se é em pé, ela vai trazer exemplos, você orando com a mão para cima, agradecendo de joelhos, agradecendo sentado, agradecendo deitado. A forma não importa. Aqui eu quero que a gente entenda que há uma reverência do apóstolo na oração. E essa reverência precisa estar no nosso íntimo. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida de oração e imagina que não importa a forma ou como nós vamos orar. E realmente Deus não está olhando se você pode ou não ficar de joelho, se você pode ou não ficar em pé. Porém, a intenção do seu coração em ter reverência a quem você está falando ou a quem você está submetendo naquele momento é importante. O apóstolo Paulo aqui ele não precisava dizer que ele estava de joelho. O apóstolo Paulo não precisava dizer que ele estava se submetendo àquele nível de reverência naquele momento. Porém, ele deixa registrado. E esse registro é importante para nós. Para quando nós entrarmos numa oração, quando nós estivermos
entrando na presença de Deus em oração, como a gente diz, a gente precisa ter o máximo de reverência possível. Nas condições que nós temos, nós precisamos ter o máximo de reverência possível. Ele vai dizer: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe no verso 15, ele vai dizer: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu acho interessante esse termo, porque ele não diz aqui o qual todas as famílias, ele coloca no singular. Toda a família. E por que ele escreve a família no singular? Porque ele está dizendo, ou ele está se fundamentando essa carta, e a gente já viu isso, que existe uma igreja única, existe uma família só, que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, todos nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele vem dizer exatamente isso, do qual toda a família, nós somos parte da família de Deus. A minha família não é diferente da família de outro cristão. Não, a minha família e a família de outro cristão fazemos parte da mesma família. É isso que ele está dizendo. Eu e você somos parte da mesma família. E ele vai dizer que qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Esse termo de toma o nome é representar ou ser representante de Deus. É a mesma coisa de dizer que o cristão ele precisa representar a Cristo. É a mesma coisa de dizer que se você é cristão, você deve servir e você deve expressar o seu cristianismo ao mundo. E ele vai continuar a oração dele. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo vai começar a fazer 4 pedidos. 4 pedidos ele faz aqui. O primeiro pedido que ele faz para essa igreja, de joelho, se colocando de joelho, orando, pedindo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus, que vos conceda alguma coisa, que vocês sejam fortes ou fortalecidos com poder. Percebe, irmãos? Eu queria fazer essa pergunta porque quando eu me deparei com esse texto e quando eu fui estudar o que o apóstolo Paulo realmente queria dizer, eu me peguei e fiquei surpreso porque eu nunca orei por isso. E eu faço essa pergunta para o irmão. Reflita. Você já chegou a orar para ser fortalecido em poder em algum momento? Você já orou por ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo? O apóstolo Paulo aqui ele está mais preocupado em aquele povo que está lendo essa carta ser fortalecido em poder do que aquele povo ter alguma coisa. Percebam, o apóstolo Paulo não está pedindo nada para esse povo. Não está pedindo para que Deus abençoe esse povo com riquezas. Não está pedindo para que Deus o abençoe com o livramento da prisão. O apóstolo Paulo não está pedindo para que aquele povo tenha todos os seus gostos ou todos os seus desejos realizados. Não, ele pede para que aquele povo tenha um poder do alto. Que aquele povo seja fortalecido com o poder do alto. Eu não sei se você já orou assim, por você ou por outra pessoa. Eu não sei se você já orou para alguém da sua família ter poder do alto. Você mesmo ter poder do alto. E muitas vezes nós ficamos com medo. Quando eu falo nós, eu falo o meio conservador, evangélico, os reformados, as pessoas mais conservadoras. A gente tem medo de pedir poder para o Espírito Santo e achar que está fazendo algo errado. Porém, o apóstolo Paulo pede para que esse povo, ou pede para que Deus fortaleça esse povo com poder. E esse poder aqui é aquele mesmo poder em Atos, quando a Bíblia diz que eles foram revestidos de poder. E por toda a terra ouviu-se falar nas maravilhas que eles faziam. Esse mesmo poder que Lucas traz em Atos, é o poder que Paulo pede para que esse povo tenha. É o poder que modifica o homem, que transborda o homem e que mostra que o homem é realmente um cristão verdadeiro. Talvez no mundo que nós vivemos nós não conseguimos enxergar esse poder nas pessoas. Ou até em nós mesmos a gente não consegue enxergar. Quantas vezes a gente, de forma intelectual, estuda a palavra, de forma intelectual, a gente ora, achando que a forma mais certa é a forma racional, a forma mais certa é você viver dentro daquilo que você acredita ser o correto.
com medo de pedir o sobrenatural na sua vida. Porém, o sobrenatural faz parte, irmãos. O cristianismo é uma religião sobrenatural. Só que uma sobrenatural com uma revelação natural, que é a palavra. E nós não podemos ter medo de pedir esse poder do Espírito Santo, porque esse poder está à nossa disposição. Como é que eu sei que esse poder está à nossa disposição? Porque o texto diz: para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória. Eu posso ter poder como? De acordo com as riquezas da glória de Deus. Como assim? Ele está pedindo para que Deus, segundo as riquezas de sua glória, abençoe ou coloque poder naquele povo. Percebe, irmãos? As riquezas de sua glória aqui é como se ele dissesse assim: tudo que Deus é. De acordo com tudo que o Senhor é, Deus. Não há limites. Eu não estipulei limite aqui, o limite fica com o Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu não estou pedindo poder do tamanho de tal, ou um poder para tal pessoa, não. Eu estou pedindo para que o Senhor desça e dê poder a esse povo, segundo o teu Espírito, de acordo com a vontade ou o tamanho do poder que o Senhor quiser. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz: para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior é o nosso íntimo. Ele vai dizer mais para frente, é o nosso coração. O apóstolo Paulo faz o primeiro pedido: que aquele povo tenha poder do alto, que aquele povo tenha poder do Espírito Santo. O cristianismo não é uma religião somente intelectual, somente de compreensão. O cristianismo é uma religião que realmente o sobrenatural se manifesta com o poder do Espírito Santo, nos fazendo praticar boas obras. Não é somente no intelecto, é o coração. Ele transborda para que eu e você possamos ser utilizados sempre e ser capacitados a cada dia através do Espírito Santo. Esse é o primeiro pedido que ele faz. E aí ele vai continuar com o pedido. E é como se fosse, são 4 pedidos, mas é como se fosse uma escada. Ele pede algo para que esse algo aconteça, outro tem que acontecer, e vai sucedendo esses 4 pedidos. Percebam no verso 17. Ele vai dizer, para que vos conceda, no verso 16, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E ele vai continuar. A finalidade, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Ponto. É interessante dizer, porque esse povo aqui, quando a gente lê isso aqui, a gente parece que esse povo não era convertido, e com o poder do Espírito Santo, Cristo habite o coração deles, através da fé. Só que ele está escrevendo para os santos. Ele já está escrevendo para pessoas convertidas. Ele está escrevendo para pessoas salvas, para uma igreja. Então por que ele faz essa oração? Que parece uma oração para a conversão. Se a gente lê esse verso solto, parece que Paulo está pregando ou está orando para que alguém seja convertido. Que alguém tenha poder do Espírito Santo para crer em Jesus Cristo. Mas não é essa a opção que Paulo traz aqui. Não é isso que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses versos, irmãos, se a gente for olhar para o original, quando a gente olha a palavra que vos conceda aqui, para que Cristo habite no vosso coração. Essa habitação aqui é como se Jesus habitasse no seu coração por inteiro e que ele, tornando-se dono do seu coração, faça transbordar, ou faça você transparecer cada vez mais que você é um cristão genuíno. O que o apóstolo Paulo está pedindo então, de acordo com o verso anterior e com esse verso? Que você tenha poder do Espírito Santo, poder do alto. E tendo esse poder do alto, Jesus vai morar no seu coração cada vez mais, e isso vai ficar cada vez mais evidenciado. Sendo que, fazendo você ficar cada vez mais evidenciando Jesus Cristo, isso te mostra um cristão muito mais verdadeiro. Quer um exemplo? O que diferencia o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ou qualquer outro tipo de apóstolo, para qualquer outro cristão da época? O que diferencia? A fé que ele tinha? Não, não é a fé. O amor que ele tinha? Não. O que diferenciava? As experiências. Exatamente aquilo que você tem com Jesus Cristo, que só você tem.
Um cristão verdadeiro, um cristão para chegar a crescer, a ter maturidade, ele vai aprender cada vez mais, só que ele vai ter experiências. O cristianismo, ele não é só feito com compreensão, mas é com conhecimento do próprio Cristo Jesus. A gente vai ver isso aqui. Perceba, ele está pedindo para que esse povo tenha poder, que Deus derrame poder sobre esse povo, sobre essa igreja, para que Cristo habite no coração desse povo, pela fé, a fim de estarmos arraigados e fundamentados em amor. Perceba que agora o fundamento é esse. Olha a lógica que o apóstolo Paulo está orando aqui. Ele olha para que você e eu tenhamos poder. Vamos nos colocar lá na época, vamos voltar ao contexto. O apóstolo Paulo está orando para que eu e você tenhamos poder. Nós já somos cristãos, nós já somos crentes, já cremos em Jesus Cristo, já estamos indo para a igreja de Éfeso. Porém, o apóstolo Paulo está orando para que Deus derrame poder sobre você. Para que cada vez mais Cristo habite em seu coração e no meu coração. E Cristo habitando no nosso coração pela fé, a fim de, é a finalidade. Qual é a finalidade disso? Nós sejamos arraigados e fundamentados em amor. Perceba que ele coloca o amor aqui como a resolução ou a solução de mostrar que um homem ou uma mulher é um verdadeiro cristão. Ele vai mostrar que você e eu somos maduros se nós estivermos arraigados e se nós estivermos fundamentados em amor. E é por isso que Jesus sempre fala de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É impossível eu amar alguém como Cristo nos amou, não é? Então por que ele pede? Será que ele nos capacitaria para isso? Será que ele nos daria poder para isso? Será que ele transformaria o nosso coração para isso? Será que ele, de alguma forma, nos faria ser pessoas que conseguiriam imitá-lo? É isso que ele está dizendo, irmãos. Nós teríamos, ou nós temos a capacidade através do Espírito Santo, através do poder de Deus, através do poder do alto, de estarmos enraizados ou arraigados e fundamentados em amor. E isso é o que o apóstolo Paulo pede. Esta é a chave. Ser fundamentado, ser arraigados em amor. E aí, se você está fundamentado e arraigados em amor, se você tem Cristo habitando no seu coração, se você tem poder do alto sobre você, o que acontece? Ele vai dizer aí no verso 18. Possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, vírgula. Vai continuar depois. Mas se a gente tem Cristo, se a gente tem poder do alto, e se a gente está arraigados e fundados em amor, nós nós podemos compreender, com todos os santos, é com toda a igreja, né, com todas as pessoas que são salvas, qual é a largura, comprimento, profundidade e altura. Ele está usando o termo de medidas, né? Comprimento, largura, altura, profundidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós temos capacidade de, através disso, compreender o máximo do plano de Deus para nós, do amor de Deus para nós, do propósito de Deus para nós. Perceba que ele coloca as 4 dimensões, que era na época conhecida como o máximo ali, né? Altura, comprimento, largura, profundidade. Ele está dizendo que você conheça ao máximo, que você compreenda ao máximo o próprio Cristo, o próprio Espírito, o próprio Deus, para que você viva dessa forma. E é interessante que parece que ele coloca aqui que nós precisamos conhecer tudo. Mas no verso seguinte ele fala que isso excede todo o conhecimento. É uma doxologia. Por mais que eu e você consigamos entender tudo, esse tudo nosso nunca é o tudo de Deus. Por mais que eu e você achamos que sabemos tudo, esse tudo nosso nunca será o tudo de Deus. Porque Deus, em sua magnitude, em sua deidade, em sua perfeição, Ele nunca se revela ao todo. Porque nós não temos a capacidade de aprender o todo de Deus. Perceba o que ele diz. E conhecer o amor de Cristo, no verso 19. Que amor é esse? Agora é o amor que eu tenho por Cristo ou o amor que Cristo tem por mim? O amor de Cristo, o amor que Cristo tem por mim. Conhecer o amor de Cristo que excede o todo o conhecimento. Então perceba, não tem como o homem
racional, o homem espiritual aqui na terra conhecer a Deus de forma perfeita. Nós vemos a Deus, como diz lá a Bíblia, de forma turva. Mas um dia nós o veremos, nós o conheceremos como ele realmente é. É o que a Bíblia diz. Porém, o que nos é dado aqui é poder do alto, para que nós conheçamos a Deus e nós vivamos de acordo com a vontade dele, em todos os níveis, do máximo possível humano. Né? O apóstolo Paulo vai trazer aqui altura, profundidade, o máximo que o homem consegue. Porém, esse máximo nunca é o todo de Deus. E ele, Deus, com seu amor, o amor de Cristo, esse conhecimento ele excede o conhecimento humano. Por isso que ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. E aqui vão duas observações. A primeira, a oração dele é para que nós possamos compreender, de forma intelectual. Verso 18. Possa ser capaz de compreender. A compreensão ela é importante, irmãos. Teologia é importante. Ensino é importante, doutrina é importante. Aquilo que nós podemos conhecer, nós temos que conhecer. Aquilo que nos é dado a conhecer, nós temos que conhecer, que compreender. Se eu consigo compreender atributos de Deus através da palavra, eu preciso compreender. Se a Bíblia me mostra, me revela atributos de Cristo, ofícios de Cristo, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, eu preciso compreender. Para que eu possa ser capaz de compreender qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. E conhecer. Aí a outra palavra é conhecimento. Agora, conhecimento não é mais só intelectualidade. Esse conhecimento já vai para a parte sobrenatural. Já é a experiência que você tem com Cristo. Já é a experiência que você tem na conversão. Já é aquilo que Cristo faz você crescer diariamente. Já é aquilo que o Espírito Santo faz no seu coração que só você sabe. Aquilo que Ele te molda. Aquilo que Ele te capacita. Aquela transformação de mente, de caráter. Tudo isso faz parte do conhecer. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se nós tivermos o poder do alto, o poder do Espírito, se nós tivermos aqui Cristo habitando em nosso coração de forma verdadeira, e cada vez mais a gente refletindo isso, a gente mostrando isso, se nós tivermos aqui a compreensão da largura, do tamanho, daquilo que nos é dado hoje, de Deus. Se nós tivermos aqui o conhecimento do amor de Cristo, que vai exceder todo o nosso conhecimento, se nós tivermos isso aí, nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus. E essa toda a plenitude de Deus não é sermos perfeitos. É nos dado aquilo que nós conseguimos aprender, aquilo que nós conseguimos aguentar. Porque nós precisamos lembrar que estamos num mundo caído, com corpos pecaminosos, nós somos seres limitados. Porém, nem por isso o Espírito Santo deixa de nos dar a plenitude de Deus dentro das nossas possibilidades. Então eu não posso utilizar a desculpa de que eu sou um pecador, de que eu sou um cara pecaminoso, de que eu sou uma mulher cheia de pecados. Eu não posso utilizar a desculpa de que é difícil porque dentro do meu coração habita o pecado. Dentro da minha mente passam pensamentos obscenos. Eu não posso utilizar essa desculpa porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos capazes de conhecer e de compreender o amor de Cristo e de nós sermos cheios da plenitude de Deus. Essa é uma oração que ele faz e é uma oração real. Ele não está pedindo aqui, talvez isso possa acontecer. Ele sabe que isso pode acontecer. Essa é uma oração verídica, uma oração que ele faz sabendo que é uma oração que poderá ser respondida. E quantas vezes nós paramos para orar dessa forma? Aqui tem quatro itens aqui importantes que talvez não há na nossa oração. Primeiro que a oração pede poder de Deus, força, sermos fortalecidos em poder. Quantas vezes nós oramos por isso por dia? Ao acordar, ao anoitecer, nós pedimos poder de Deus. Nós pedimos para sermos fortalecidos no poder de Deus. Ou nós estamos orando apenas para a cura, apenas por saúde, apenas por dinheiro, apenas por segurança, apenas por nossos familiares, amigos. Perceba, é um princípio que nós precisamos levar dentro da oração. Oração por poder de Deus.
Quantas vezes nós estamos orando para que o Cristo habite em nosso coração cada vez mais? Quantas vezes você já orou? Senhor, faça com que hoje Cristo habite no meu coração cada vez mais. A gente sabe que o Espírito Santo está aí, mas a gente quer a plenitude como o apóstolo vem trazer. Faça com que ele transborde no meu coração. Faça com que todas as minhas decisões, os meus atos, tudo aquilo que eu for fazer durante o dia, reflita Cristo. Mostre que Cristo está aqui no meu coração. Quantas vezes nós oramos dessa forma? Se já oramos, né? Quantas vezes nós oramos para compreender o total da revelação de Deus? Senhor, me revela a tua palavra. Tem muita coisa que eu não sei, mas me revele. Eu oro para que eu tenha poder do Espírito. Eu oro para que Cristo habite no meu coração e que eu compreenda aquilo que Cristo quer me dizer. Quantas vezes você já orou por compreensão espiritual, irmãos? Ou quantas vezes você já orou para conhecer o amor de Cristo? Senhor, me faça experimentar esse amor. Eu sou um convertido, já transformei a minha vida, mas me faça experimentar esse amor todos os dias, para que todos os dias eu seja arraigado, que eu seja fundado nesse amor. Para que a minha fé cada vez mais venha a aumentar. Assim como diz o apóstolo, Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Eu creio, mas aumente a minha fé. Me faça ser mais fortalecido. Isso é algo que nós precisamos analisar nas nossas orações. E ele vai dizer no verso 20 e 28, aliás 20. No verso 20 ele vai dizer, ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Perceba, ora, aquele que é capaz de fazer tudo, ele está falando de Deus, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que nós imaginamos, muito mais daquilo que nós pensamos. Analisa da seguinte forma, meu irmão. Você pode pedir qualquer coisa. Nunca aquilo que você pedir vai ser o máximo do que Deus pode fazer. É isso que o apóstolo está dizendo. Muitas vezes nós somos filhos envergonhados, né? Muitas vezes nós somos filhos que, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nós temos até vergonha de pedir. Nós agradecemos e na hora de pedir a gente com a falsa humildade, porque no nosso coração Deus sabe que a gente quer pedir, e a gente fala assim, eu não vou nem pedir porque eu não mereço. Só que no fundo você quer, e você tem vergonha de pedir. Só que você esquece que está falando com Deus que conhece teu coração e sabe que você quer. O apóstolo está dizendo exatamente isso. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Então, peça. Se está no seu coração, peça. Se não for da vontade de Deus, ele não vai ouvir. Mas se for da vontade de Deus, ele ouve. Porque ele ouve e ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E neste momento a gente não pode ser um falso moralista ou um falso humilde, daqueles que, né, quando a gente ora, a gente fala, Senhor, eu não mereço, só misericórdia. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é correto se você está falando de verdade. Porém, muitas vezes a gente fala por clichê, muitas vezes a gente ora por clichê, Senhor, eu não mereço, eu tenho tudo, não mereço. Então só venham agradecer, e no seu coração você quer pedir pelo seu filho, você quer pedir pela sua filha, você quer pedir pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe. E você não tem audácia de pedir. Esse verso aqui mostra exatamente isso. Ele é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que testifica que você é um cristão, o mesmo Espírito que se comunica com o Espírito Santo, o nosso homem interior se comunicando com o Espírito dele. Ele tem poder para fazer tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz para essa igreja e naquele momento. E aí, quando a gente termina essa oração, a gente
se faz algumas perguntas, algumas aplicações. A gente precisa analisar algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa analisar. Se você estivesse na situação com o apóstolo Paulo, você oraria por isso ou você oraria por livramento? Você pediria, Senhor, fortaleça aquela igreja com poder, ou você pediria, Senhor, me fortaleça com poder para que eu possa sair daqui? Você oraria, Senhor, me tire dessa prisão porque eu sou um apóstolo que fundo muitas igrejas, eu sou uma pessoa útil para o reino de Deus? Ou você oraria como ele, Senhor, fortaleça esses irmãos e faça com que eles não se preocupem de eu estar preso, porque eu estou aqui, porque estou debaixo de uma soberana vontade. Será que se eu estivesse naquela prisão, eu oraria para que Deus desse poder para aquele povo? Ou eu oraria para que eu tenha mais poder para aguentar todas as mazelas e sofrimentos naquele momento? Isso é um amor ao próximo. Isso é você estar debaixo de uma vontade de Deus, sabendo quem é o Deus que você serve. E para ter isso aqui não é fácil, irmão. Quando a gente imagina que a gente não conseguiria fazer isso, é justamente porque Deus ou Cristo não habita no seu coração da forma que deveria. Assim como ele disse, para que Cristo habite em vosso coração pela fé, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Se eu olho para Paulo e falo, eu não conseguiria fazer isso, se eu sou o cristão, e se o Espírito que habita no coração dele, naquela época, habita no meu coração é o mesmo, qual é a diferença? Por que eu não conseguiria fazer? Isso é para a gente analisar. Por que eu não conseguiria fazer como o apóstolo Paulo? Será que o apóstolo Paulo ele tem mais poder que eu? Ou será que ele está mais fundado, mais arraigado em Cristo Jesus e em amor do que eu? E por que eu não estou? Será que é porque eu estou buscando dentro do cristianismo aquilo que eu devo buscar? Ou estou buscando dentro do cristianismo aquilo que me satisfaz na minha vida mundana? Será que eu estou pedindo aquilo que eu devo pedir, que é poder de Deus, transformação de mente, força para ser fundado em Cristo Jesus todos os dias? Ou será que eu estou pedindo por simplesmente bens materiais, bens carnais? Vamos analisar como está a nossa oração, como está a nossa situação de vida, de acordo com o apóstolo Paulo escreve. E eu tenho certeza, irmãos, que se a gente for analisar as nossas orações, nós precisamos rever. Não se a minha oração é bíblica ou não, porque eu tenho certeza que as orações dos irmãos que ouvem a palavra de Deus e querem alguma coisa, no seu íntimo, no seu intuito, é uma oração bíblica. Eles pedem, eles agradecem. Porém, para ser arraigados e fundados em amor, crescer cada vez mais, precisa ter uma oração de poder. Peça para que Deus derrame poder na sua vida. Peça para que Jesus edifique ou more no seu coração, de forma que as pessoas consigam visualizar isso. Peça para você ter compreensão total das coisas de Deus. É isso que nós precisamos analisar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus.
essa oportunidade. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Júnior, o pastor Marco Anel, que sempre tem trazido mensagens profundas para a nossa vida, de aplicação, que muitas vezes a gente, com o decorrer do tempo, vai se esquecendo da importância, né? E o tema de hoje nos faz reavivar essa perspectiva sobre oração, né? Essa palavra que o pastor Marco Anel trouxe, Paulo ali de forma submissa, se ajoelhando aos pés do Senhor, ele lembrando da profundidade em que nós podemos fazer as nossas orações, pedindo fortalecimento, né, para a nossa vida, fortalecimento para aquela igreja, fortalecimento para nós também, com o poder de Deus, né? E é tão importante, é tão interessante, que nessa mesma carta, depois com certeza o pastor Marco Anel ainda vai trazer essa reflexão, lá em Efésios, ele, após falar sobre a armadura de Deus, ele vai falando item por item, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés preparados no Evangelho. Aí ele fala a respeito também do escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Ele faz esse fechamento com o quê? Oração. Lá no capítulo 6, verso 18, quando ele fala esses itens da armadura de Deus, ele fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Que nós possamos ter alegria em orar. A oração é uma dádiva que Deus deixou para nós. É um momento de oportunidade que nós temos de abrir o nosso coração para Deus, de colocar diante do Senhor as nossas necessidades e também, aprendendo agora, pedindo profundidade nele. Que nós possamos ter prazer em orar. Não é uma penitência, não é uma obrigação que a gente faz por obrigação mesmo, por imposição, mas a oração é uma dádiva que Deus nos deu. É uma liberdade que nós temos em Cristo. Já pensou que liberdade é essa? Nós fracos, pecadores, mas temos a liberdade de falar com Deus, que é santo, que é todo-poderoso. Nós possamos vivenciar dessa maneira, buscando sempre conversar com Deus, abrir o nosso coração para Deus e pedindo com profundidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar, mas deixar em aberto o pedido, né, o convite, para que aqueles que ainda não conhecem a nossa igreja, o Caminho, Comunidade Cristã, que venham conosco todos os domingos às 18 horas, aqui na quadra 10, lote 15, em frente à Avenida Comercial, não tem erro. E também os estudos que estão sendo ministrados na quinta-feira, estudo expositivo, estudo profundo. Encerramos nessa semana passada o capítulo 13 de Mateus. Então, na próxima quinta, estaremos iniciando o capítulo 14, e com certeza é de muito proveito para a nossa vida espiritual, e que a gente possa compreender mais a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, vamos ficar de pé, vamos orar, estamos encerrando, para a glória de Deus, agradecendo por mais essa oportunidade que Ele tem colocado em nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que falou profundamente aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, para poder cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ter uma semana abençoada, que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor determinou para que nós possamos dar bom testemunho através das nossas atitudes, através das nossas decisões, que nós tenhamos, ó Deus, uma semana produtiva, e assim, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um que aqui se encontra. Abençoa, guarda e protege, e direciona, Deus, o nosso entendimento, as nossas decisões, e assim, ó Deus, nós te pedimos
uma semana de vitória, uma semana abençoada, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.